Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha mãe tinha falecido fazia só 3 meses. Ela já andava bem doentinha, tinha problemas de pulmão e, depois de ficar um tempo internada, infelizmente não resistiu. Claro que foi um momento terrível na vida da família. Na minha, principalmente, porque eu já tinha perdido meu pai não fazia nem 3 anos. Depois que meu pai morreu, aliás, minha tia e minha prima vieram morar ali com a gente. Na época em que a mãe se foi, como éramos da igreja, o pastor organizou uma ação para nos ajudar com as despesas do sepultamento, já que não tínhamos condições de bancar tudo sozinhas. Minha tia também frequentava a igreja. Aliás, ali de casa, minha prima era a única que não frequentava, levava, digamos assim, um outro estilo de vida, né? Eu estava com 17 anos, ela já tinha 24 e a minha tia tinha 49. A tia era separada, trabalhava como auxiliar de enfermagem e, segundo ela, não queria mais saber de homem na vida depois da decepção que havia tido lá com meu tio. Aliás, foi até por causa disso que ela também começou a frequentar a igreja. Foi a mãe que acabou arrastando a minha tia para lá. Eu tinha crescido naquele ambiente. Todas as quartas-feiras e sábados íamos ouvir o sermão do pastor. E a mãe, inclusive, ajudava nas obras da igreja. Era voluntária. E não recebia nada por isso. Acho que foi até em função desse detalhe que, quando ela morreu, o pastor fez de tudo para nos ajudar. E mesmo depois, ele nunca deixou de se preocupar com a gente, tentar saber se a gente estava precisando de alguma coisa, passando por alguma dificuldade. Sempre no final dos cultos, ele vinha conversar comigo e com a minha tia. Perguntar como estavam as coisas, se não estávamos precisando de nada. Sabe, eu gostava de saber que ele se preocupava tanto com a gente. E não era só o pastor, não. Sua esposa também. Sem contar os outros membros ali da igreja. Todo mundo gostava muito da gente. Apesar de só ter 17 anos, eu já trabalhava há algum tempo num mercadinho ali perto de casa. O dinheiro que eu ganhava era de muita ajuda nas despesas de casa. Sobrava bem pouco para eu gastar só comigo, com alguma roupa, um item de higiene pessoal, por exemplo. Repito, minha prima era a única ali da casa que não frequentava a igreja. No começo ela até ia, mas dava para ver que não fazia assim, com gosto. Não era muito religiosa, sempre teve outros interesses. Ela já tinha um namorado, e volta e meia, passava ali em casa para buscá-la, e os dois saíam para passear. Era tão bonito, sabe? Via o jeito carinhoso com ele. Ele parecia gostar muito da Shirley. Claro que, por ser uma garota sonhadora, eu também queria encontrar alguém especial para mim. Mas queria que também fosse alguém da igreja, que fosse parecido comigo, tivesse os mesmos valores. Enfim, enquanto essa pessoa não aparecia, eu ia seguindo com a minha vida. Se bem que eu era muito nova ainda, né? Só 17 anos. Faltava pouco para fazer 18. Mesmo assim, ainda era muito cedo para me apaixonar por alguém. Eu ainda sentia muita falta da minha mãe. Do meu pai também, é claro. Mas muito mais da minha mãe. Até porque sempre fomos assim muito próximas. O pessoal falava que eu vivia grudada na barra da saia dela. E o pior é que era verdade. Me sentia até meio perdida quando ela se foi. Aliás, já me sentia assim até um pouco antes, quando ela começou a dar sinais ali daquela doença no pulmão. Mas é como dizem, né? Vida que segue. O mundo não para chorar as nossas dores. E o pior é que não para mesmo. Como eu já falei, fazia 3 meses que eu tinha perdido a minha mãe. E naquele sábado,
Eu fui ao culto com a minha tia e no fim ela ficou ali conversando com outras mulheres e eu fiquei meio de lado ali esperando pra gente ir embora. Tava meio distraída, pensando na vida, quando de repente senti aquela mão no meu ombro. Era o pastor Matos. E aí, Carolina, como é que são as coisas? Tudo bem? Ele me chamava pelo nome. Passou a fazer isso somente depois que a minha mãe morreu, quando me conheceu um pouco melhor. Falei que estava tudo bem, na medida do possível, né? Ele então quis saber como estava a minha programação do dia a dia, depois que eu saía do serviço, porque se eu tivesse disponibilidade, podia ajudar em alguma questão ali na igreja. Mas antes mesmo que eu respondesse, ele falou: qualquer dia, vou fazer uma visitinha para vocês e aí a gente conversa. Tudo bem? Balancei a cabeça e falei que ia ficar esperando. Olha, o pastor sempre foi assim, muito respeitoso com a gente. Sempre nos tratou, mas assim, bem demais. Aliás, não só com a gente. Ele era desse jeito com todo mundo ali na igreja. A simpatia em pessoa. Eu também sempre tive muito respeito por ele. Aliás, logo que minha mãe morreu, ele esteve lá em casa com a esposa e nessa ocasião a minha prima estava junto. Depois que foram embora, ela comentou: quer dizer então que esse é o pastor da igreja lá que vocês frequentam, né? Bonitão ele, né? Não fiz nenhum comentário. Achei até meio desrespeitoso da parte dela. Imagine, pastor. Se bem que ela não tinha dito assim nenhuma mentira, né? Era mesmo um homem assim muito bonito, muito charmoso. Como tinha prometido, um sábado, ele realmente apareceu lá em casa. Eu estava sozinha. Aliás, tinha acabado de chegar do mercado em que eu trabalhava. A tia só chegava um pouco mais tarde. E a minha prima normalmente costumava sair direto do serviço com o namorado para outro lugar. Preparei até um café. Ficamos ali conversando, eu e o pastor, sobre a minha mãe, sobre a vida, a igreja, até que pelas tantas, ele começou a me fazer assim perguntas mais pessoais. Quantos anos eu tinha, por exemplo, coisa que ele não sabia, e até se eu tinha namorado. Falei que não, era muito nova, só tinha 17 anos. E nessa hora notei que ele me olhou assim de um jeito diferente. Puxa, pensei que você já tivesse uns 18, 19. Mas beijar na boca você já beijou? Ele me perguntou aquilo e eu me senti bem encabulada, vou ser bem sincero. Fiquei meio envergonhada até de responder, né? Na verdade, demorou um pouco para ele entrar num assunto que realmente o havia levado até a nossa casa. Diz que tinha algumas visitas para fazer, coisas relacionadas ao serviço da igreja, e queria saber se eu podia ajudar de algum modo. Falei que sim, desde que fosse no horário em que eu estivesse desocupado. Ele sorriu, satisfeito, depois falou que me avisaria. No fim, se despediu, só que fez uma coisa que nunca tinha feito até então. Pegou na minha mão e me puxou assim para junto dele, me dando um abraço. E olha, foi um abraço tão forte que eu quase perdi o ar. Depois me olhou sorrindo e falou: ó, terça-feira, se você tiver um tempinho, dá uma passada lá na igreja depois do serviço. Pode ir direto lá na minha salinha, tá? Vou ficar te esperando. Concordei. E confesso que fiquei até feliz. Por saber, né, que ia ajudar a igreja. Até comentei com a tia depois. Quando estávamos indo para o culto. No fim do culto, aliás, o pastor se aproximou de mim e me lembrou do nosso compromisso de terça-feira. E quando chegou o dia, saí do mercadinho às 6 horas da tarde. Só que em vez de voltar para casa, como sempre fazia, fui direto até a igreja. Conforme ele tinha pedido,
Foi na salinha que ele usava como uma espécie de escritório. Pensei que fosse ter mais gente ali, mas não. Ele estava sozinho. De todo modo, não estranhei, como sempre. Ele me recebeu com um sorriso, pediu que eu sentasse, ficasse à vontade. Para minha surpresa, antes de falar sobre o tal serviço social, para o qual ele precisava da minha ajuda, ele me perguntou se eu tinha celular. Falei que não. Ele sorriu de novo. Eu imaginei que não tivesse mesmo. Então, tem um aparelho que deixaram aqui, não é novo, mas está funcionando. Vou repassar ele para você. Até pra gente poder conversar, né, quando for preciso. Já está com chip e tudo, viu? É só ligar. Precisa cadastrar e ter os dados e aí já pode começar a usar. Olha, por aqui ela não esperava. Fiquei tão feliz. Eu, inclusive, estava pensando em juntar um dinheiro para poder comprar um celular. Hoje em dia, celular é tão necessário, né? Todo mundo tem, mas eu não tinha. Agradeci. E quando fui conferir, vi que era um aparelho, ele falou que era usado, mas era um aparelho praticamente novo. Fiquei muito feliz. Detalhe, o celular dele, bem nessa hora, começou a tocar. Ele atendeu e eu percebi que era sua esposa. E depois que conversou com ela, ele me olhou e disse que a nossa conversa teria que ficar para um outro dia, que a gente combinaria depois. E ainda perguntou se eu estava indo para casa e me ofereceu uma carona. Fiquei ali esperando durante uns 5, 6 minutos, até ele fechar tudo, até que entramos no seu carro. Ele foi puxando conversa comigo durante o trajeto todo, até que chegamos em casa. E antes que eu descesse, deu uma esticada assim no braço e alisou o meu rosto. E sorrindo falou: até amanhã no culto então, Carolina. Se cuida, tá? Amanhã a gente conversa. Olha, não sei explicar, mas quando falou aquilo e me olhou assim bem no fundo dos olhos, eu senti uma coisa assim tão forte, sei lá, algo que eu nunca tinha sentido antes. E também teve aquele toque no meu rosto que me fez sentir até um arrepio. Depois ele ainda me deu um beijo no rosto, coisa que nunca tinha feito, pelo menos até aquele dia. Não sei nem explicar o que aconteceu comigo, mas eu fiquei pensando no pastor depois que eu entrei em casa e não conseguia parar. A tia já tinha chegado, mostrei para ela o celular que eu tinha ganhado. Ela ficou admirada, mas não falou nada. A única que comentou alguma coisa foi minha prima. E quer saber? Notei uma certa maldade nas suas palavras. Ganhando o presentinho do pastor, é? Será que isso está certo? Olha lá, hein? Esse cara aí, sei não, mas tá com segundas intenções pra cima de você. Que segundas intenções, menino? Nada a ver. Presta atenção no que você tá falando. Ué, não gostou? Por acaso estou mentindo? Ou você é boba que você não percebeu ainda? Olha, não levei nem a sério. Não dei nem resposta para ela. Até porque ela nem conhecia o pastor. Conhecia de vista. Mas não sabia do que estava falando. De todo modo, fiquei pensando naquilo e percebi que aquilo estava, de uma certa forma, mexendo comigo. Tanto que na quarta-feira, quando chegamos à igreja, eu e a tia, não sei, parece que eu prestei mais atenção ainda às palavras do pastor. Parece que ele falou algumas coisas lá que a impressão que eu tive foi de que ele estava falando assim diretamente para mim. Não sei, tinha horas que ele parece que estava olhando para mim enquanto fazia a pregação. Nesse dia a gente não conversou, porque a tia queria ir embora logo. Estava com pressa. Confesso que eu queria ficar mais um pouco, e passar
o número do celular, mas no sábado seguinte, ele voltou a aparecer ali em casa. Para variar, eu estava sozinho. Vi que ele trazia uma sacola na mão. Como tinha feito da outra vez, eu preparei um café. Depois ele começou a falar que ia precisar de mim no final de semana seguinte, para ajudar no tal serviço social. E eu falei que ele podia contar comigo. Depois, ergueu aquela sacola e falou: já estava esquecendo. Trouxe isso aqui para você. Para mim? Mas o que é? Veja você mesmo. Ele me passou a sacola, eu abri e tive aquela surpresa. Era um kit de maquiagem, banho, shampoo, creme e tinha até um perfume. Ele viu que eu fiquei meio espantado e falou: fui com a minha filha comprar umas coisinhas para ela. Aí lembrei de você, né? Você já é uma moça, já tá com quase 18 anos. Bom se arrumar um pouco melhor, né? Se bem que, com todo respeito, ao natural você já é bonita. Quando olhei para ele para agradecer, ele estava me olhando de um jeito assim tão profundo que eu senti até um friozinho na boca do estômago. Depois, ele fez a mesma coisa que já tinha feito naquele outro dia. Esticou o braço e fez um carinho assim no meu rosto. Você é uma menina tão bonita, Caroline. Eu era morena clara. Quer dizer, modo de falar, né? Continuo sendo. Mas acho que fiquei vermelha naquela hora. Agradeci. Depois ele fez aquele pedido. Olha, não fala pra tua tia que eu te dei essas coisas aí, tá bom? Ela pode não entender, não gostar, pensar bobagem, sabe? As pessoas às vezes exageram, né? Fala que você mesmo comprou. Concordei e ele acabou se despedindo. Se quer ficar esperando novamente na terça-feira da outra semana, lá no escritório da igreja, pra gente conversar. Aí pegou na minha mão, me deu um beijo no rosto, um abraço, bem apertado, como aquele primeiro, e então se foi, me deixando ali, sentindo uma coisa tão esquisita. Não era uma coisa ruim, pelo contrário, era como se eu estivesse flutuando. Lembrei das palavras da minha prima. Ela insinuando que o pastor estava com segundas intenções em relação a mim. E naquela hora eu me perguntei: será? O detalhe foi que mesmo que isso fosse verdade, em vez de me incomodar, quer saber? Eu gostei. Imagine, uma pessoa como ele, fazendo tudo aquilo por mim. Na verdade, aquilo tudo me deixou meio deslumbrada, não vou mentir. Não sei se foi algo inconsciente, mas, sei lá, comecei até a me arrumar melhor para ir ao culto. Até a tia percebeu. Aliás, até que o próprio pastor percebeu. Porque no fim do culto, eu vi que ele ficou me olhando, assim, com uma certa curiosidade. Isso mexeu tanto comigo. Olha, os dias custaram a passar. Até que chegou a terça-feira e eu fui à igreja, como ele tinha me pedido. Até cuidei um pouco mais da aparência, lá mesmo, no banheiro do mercadinho, antes de sair. Ele estava sozinho de novo, no escritório. E a primeira coisa que falou quando eu entrei é que eu estava linda. Perguntou se eu estava usando o kit que ele tinha me dado. Falei que sim. Ele sorriu, ficou me olhando. Fiquei até meio desorientado. Depois, se aproximou, assim, bem lentamente, pregou na pontinha do meu cabelo, alisou meu rosto, fez aquele carinho tradicional e deu um suspiro.
Meu Deus, como você tá linda. Nossa. Se você soubesse quanto tem mexido comigo. E as coisas que estão passando pela minha cabeça. Eu talvez não devesse nem te falar isso, mas... Sabe o que é? Que a gente que é pastor, às vezes, se esquece que é homem também, né? Se eu fizer uma coisa, você promete que não vai ficar zangado comigo? Olha, não tive tempo nem de responder. Porque antes que eu falasse alguma coisa, ele se aproximou um pouco mais e encostou sua boca na minha. Bem de leve. E como não ofereci resistência, pelo contrário, ele me pegou assim pela cintura e me puxou na sua direção. A verdade é que começou daquele jeito, assim, bem tímido, mas acabamos trocando muitos beijos. Até que depois ele me pediu para ir para minha casa, antes que chegasse alguém ali e visse a gente junto, né? Antes, lhe passei meu número. Ele também pediu para eu não comentar com ninguém, principalmente agora, né, sobre aquilo que tinha acontecido. Olha, eu saí daquele escritório, me sentindo assim, não sei nem explicar, meio anestesiada. Começamos a nos falar por mensagens. Ele me escrevia coisas tão bonitas. Ele era mais velho, tudo bem, casado, sem contar que era pastor. Mas, não sei, a partir de uma certa altura, aquilo começou a ser tão forte em mim que eu, sei lá, repito, acabei me deslumbrando. Nos vimos outras vezes fora da igreja. Sempre que dava, a gente trocava beijos. Até que aconteceu a nossa primeira vez. No meu caso, foi literalmente a primeira vez. Porque eu nunca tinha estado com um homem na vida. E ele me tratou com tanto carinho, que só fez aquele momento ficar ainda mais bonito. Na verdade, a gente começou um caso de amor proibido. E a nossa história, nesse dia em que escrevo essa carta, já dura 1 ano e 3 meses. Ninguém sabe desse nosso romance. Ninguém. Ninguém nem sonha que a gente se encontre. Às vezes, lá na igreja, mesmo perto de outras pessoas, a gente olha de um jeito como se estivéssemos conversando pelo olhar. Ele fala que também está apaixonado por mim, mas que tem suas obrigações. Não pode simplesmente jogar tudo pro alto. Casamento, família, seu cargo de pastor. Por isso, me pede para ser paciente. Estou perto de completar 19 anos e a gente continua se encontrando. Claro que eu tenho medo dessa história vir à tona, da sua esposa descobrir, ou então algum outro membro ali da igreja, minha tia, minha prima. Não quero prejudicá-lo. Faço de tudo para não deixar transparecer que é uma coisa tão difícil de esconder, mas eu escondo. Que eu gosto dele. Gosto muito. Até porque se não gostasse, nada disso estaria acontecendo. Mas tenho medo. Faço de tudo para manter isso que vivemos aqui entre nós. Ele é o homem mais lindo que eu já conheci. Mais charmoso, mais perfeito, mais sedutor. Só de olhar para ele, eu sinto coisas que nunca senti nessa minha vida. Sei que podemos estar cometendo um pecado aos olhos de Deus. E o medo é muito, repito. Por isso troquei até os nossos nomes aqui e mandei essa carta de maneira anônima. Tenho medo, confesso, tenho mesmo. Mas sabe, se a gente está pecando, se isso é um erro,
Por que então o Senhor permitiu que a gente se aproximasse, se conhecesse? E por que fez despertar essa paixão em nós? Aliás, é isso que ele também fala. Numa tentativa, talvez, de justificar o fato de estar traindo a esposa, se envolvendo comigo. Olha, tem horas que eu fico tão confusa, me sentindo até culpada. Não é sempre, mas não sei como será a gente no futuro. Mas espero que nossa história dure para sempre. Amo tanto esse homem que o meu maior sonho é que um dia, sei lá, de que jeito, mesmo que demore, eu quero que ele seja só meu. Sabe, repito, pode ser pecado, mas é um pecado tão, pelo menos na minha visão, tão santo, um pecado tão puro. É amor o que eu estou sentindo. Por isso é que tenho esse sonho de que um dia ele se torne meu marido, meu eterno amor. Que ele se torne só meu, apenas meu e de mais ninguém.